Agora, para surpresa de ninguém, há uma ligação. Para surpresa de ninguém, há também uma ligação do crime organizado com o Corinthians. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, a gente avisou no programa da semana passada que após a designação do PCC e do Comando Vermelho, os primeiros nomes sancionados frutos dessa designação iam começar a aparecer. Então, como sempre, quem vê o Paulo Figueiredo Show fica sabendo primeiro. A gente também avisou que a designação desses grupos como organizações terroristas era como se fosse um presente que não ia parar de chegar, né? Um subscription de presente. Os efeitos dessa designação vão aparecer ao longo de toda a campanha. E dissemos que cada nome que fosse aparecendo, se você fosse cavucar, você ia achar não só ligações financeiras com o PT, mas também de apoio ao PT. Todo mundo lembra, por exemplo, dos posicionamentos da Deolane, do MC Ryan, sei lá, e tantos outros apaixonados pelo Partido dos Traficantes. Então, como eu avisei na semana retrasada, talvez, o início desse resultado está chegando para aqueles que querem ver o combate ao verdadeiro crime no Brasil, né? Aquelas pessoas que não aguentam mais a polícia não fazendo o seu trabalho, ou porque está politizada como a Polícia Federal, ou porque não tem direcionamento político para isso, no caso das polícias locais, e a gente começa a ver os americanos fazendo mais pelo combate ao crime organizado no Brasil do que o próprio Brasil. Então, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, aquele mesmo que sancionou o Alexandre de Moraes no ano passado, do Departamento de Tesouro, designou 2 cidadãos, o Victor Shimada e Estela Stefani de Oliveira, e 3 empresas brasileiras de sua posse, a Victory Trading, a PixWave Soluções de Pagamentos Limitada e a Wave Construções Inteligentes Limitada, além de uma empresa portuguesa ligada a esse Victor Shimada por seus vínculos, e eles foram sancionados por conta dos seus vínculos com o PCC, né? E vamos ver quais são os efeitos práticos dessa designação. Assim como Alexandre de Moraes, todos os bens e interesses sobre bens das pessoas sancionadas ou bloqueadas acima de escritas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou sob controle dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta e indireta, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais de uma das pessoas bloqueadas também serão bloqueadas. Que situação, rapaz. Todos os bens bloqueados no mundo inteiro e ameaça de sanções a qualquer um que tenha ligação com essas pessoas. Se você está se lembrando do caso Alexandre de Moraes, era exatamente isso. Agora estamos vendo isso a criminosos ligados ao PCC, o Comando Vermelho. E esse é um grupo grande. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre essas pessoas. Nesse caso das sanções, por exemplo, se descobriu que o PCC lavou dinheiro em 8 cidades americanas, na reportagem da Mariana Sanches, do UOL. Ela reportou que se descobriu que o PCC lavou dinheiro em 8 cidades americanas, movimentando mais de 30 milhões de dólares só neste esquema deste Victor Shimada. Sobre esse Victor Shimada, esta reportagem da Mariana Sanches diz o seguinte: Shimada é descrito pelo Tesouro dos Estados Unidos como elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais, o que seria uma referência a Savioli e os outros 5 réus presos em Orlando em um esquema que envolvia operações com criptomoedas. Em território americano, segundo o Departamento de Justiça, dezenas de coletas em todo o mundo, dezenas de coletas em todo o país foram coordenadas por meio de mensagens de WhatsApp que envolviam facilitadores e correios. E vocês sabem, não demorou muito, jornalista em geral, exceto... Não, deixa pra lá. Jornalista, de um modo geral, era para ser um bicho curioso. E não demorou muito até a imprensa começar a achar algumas coisas a mais sobre esse Victor Shimada. Então eu quero que vocês acompanhem comigo
o que nós já sabemos até agora sobre esse homem que é apontado pelos Estados Unidos como o elo-chave entre o PCC na Flórida e o tráfico internacional. Bom, a gente sabe que ele já foi condenado por lavagem de dinheiro pela Justiça de São Paulo, envolvendo o furto de 35 milhões de reais da conta do Banco de Votorantim por meio de 2.799 transferências em 11 horas. Sabemos também que esse anjinho que o Lula está protegendo, a gente já vai falar sobre isso, sabemos também que ele é réu no caso de patrocínio do Corinthians por uma empresa de bet, no caso a Vai de Bet, onde o Ministério Público e a Polícia Civil apontam que recursos da comissão do patrocínio teriam passado por empresas intermediárias até chegar a UJ Football Talent, empresa citada em delação de Antônio Vinícius Gribatti, assassinado no aeroporto de Guarulhos, como essa empresa sendo ligada ao PCC. A Victory Trading, a empresa do Shimada, recebeu cerca de 13 milhões no esquema investigado e repassou 200 mil ao UJ Futebol. Quem diria, quem poderia imaginar, que uma empresa de bet estaria associada ao crime organizado, não é mesmo? Quem poderia imaginar? Agora, você imagina quando descobrirem que essas empresas têm servido como ferramentas de lavagem de dinheiro do crime. Agora, para surpresa de ninguém, há uma ligação. Lá vou eu deixar mais gente puta. Para surpresa de ninguém, há também uma ligação do crime organizado com o Corinthians, o time da minha esposa Natália. Fatalmente, eu vou ser absolutamente sincero, eu não fiquei chocado. Eu não sei se vocês respondem no chat. Eu não fiquei chocado de haver uma ligação do crime organizado do PCC e lavagem de dinheiro com o Corinthians. Não me chocou. O que me chocou, pessoalmente, foi o fato de ainda não terem achado nenhuma ligação com o Flamengo. Se cavucar, rapaz, assim, eu diria que, porra, não vou ficar surpreso, não. Ah, meu Deus, eu tô todo dia um cancelamento, agora vão ser as duas maiores torcidas do Brasil. Olha só, brincadeirinha, pessoal, amo vocês. É que, porra, não pode, né? Não pode, não existe esse clima gostoso do futebol se não houver uma zoação com os corintianos e os flamenguistas, porra, não tem como. Você vai ver isso na Globo? Não, mas eu não tô na Globo, então, porra, deixa eu zoar. Até porque eu me auto-zoo como vascaíno. E como vascaíno, eu, inclusive, me auto-zoo porque todo mundo vai me zoar mesmo. E eu também, o único prazer que eu tenho tido no futebol é o de zoar os outros. Então, né, inclusive, estou me identificando muito com esse... Torcer pela seleção brasileira e torcer pelo Vasco é muito parecido, né? Porque se você pensar uma torcida, tanto a do Brasil quanto a do Vasco, a gente é muito animado, a gente tá lá com o time, acredita no time e tal, mas a gente vive das glórias passadas, né? Ninguém que nasceu nas últimas gerações, acho que o último título do Vasco também deve ter sido aí, no início da década de 2000, o último título relevante do Vasco, da mesma forma que a seleção brasileira, né? A gente não vê o nosso time ser campeão. Então eu tô assim, como vascaíno, a gente vê o time jogando mal, né? A gente sabe que só tem pereba, e a gente torce assim mesmo. Mas enfim, eu tava falando não queria entrar aqui no assunto de futebol, mas em época de Copa do Mundo a gente acaba entrando. Então eu queria aqui dizer pro pessoal da torcida do Corinthians que era brincadeira. Eu poderia até mandar um salve para minha audiência corintiana, mas eu tenho medo, né, de mandar salve para corintiano e ser mal interpretado. Né? Brincadeirinha de novo. Ai. Como diria o Flávio Provocaro, tamo junto, meu irmão. Fica tranquilo, nada contra os corintianos. Mas brincadeiras à parte, o Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa,
Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.